Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, eu já vou chegando na manhã desta quinta-feira com excelentes notícias do nosso clube de regatas do Flamengo para você, torcedor rubro-negro, nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, já começa agitada e com boas notícias para você, torcedor rubro-negro. 2 negócios fechados nesse exato momento de suma importância para o mais querido Brasil. Saída de mais um jogador do elenco, a reformulação do Flamengo começando para valer, né? Essa reformulação que o Flamengo sempre deixou, é claro que iria fazer, mas precisa chegar reforço. Situação envolvendo, nesse exato momento, o mercado da bola. O Flamengo parece que corta para valer a relação com o Corinthians, relação a jogadores, negociações, tudo e muito mais. Flamengo basicamente agora entregando jogador de graça para o Botafogo, mas não negocia com o Corinthians. A gente vai falar sobre isso. Negócio que foi fechado lá na Europa, que vai entrar grana boa no cofre do nosso Mengão queridão. E essa grana realmente vai ser muito útil para o Flamengo fechar mais uma contratação, que é a contratação do zagueiro Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino. Vitória do nosso Mengão queridão, o Flamengo já está de volta ao Rio de Janeiro, né? Finalmente aí o elenco do Flamengo está de volta ao solo carioca, depois de passagem pelos Estados Unidos, desde o último dia 17, quando deixou o Rio de Janeiro, e agora está de volta novamente ao Rio de Janeiro, e é momento para colocar as cartas na mesa. Reunião que vai acontecer no Flamengo para definir os próximos passos no mercado da bola. Eu vou falar sobre isso, todos os detalhes para você. Você acompanha a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a vitória do nosso Mengão queridão, né? Flamengo vencendo o Sampaio Corrêa pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, e gol deles, gol da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Eu vou falar para vocês, rapaz, Gabigol é muito bem realmente aí recebido aonde ele vai. A gente vê o carinho da torcida, a torcida gritando o nome de Gabigol. Gabigol voltou e Gabigol aí marcou, né, o 2º gol do Flamengo diante do Sampaio Corrêa. Nesse exato momento, né, o Flamengo agora está de volta ao Rio de Janeiro, chegando logo cedinho na manhã dessa quinta-feira, depois, desde o dia 17 que o Flamengo deixou o Rio de Janeiro, né, quando viajou para Manaus, onde enfrentou o Audax na estreia do Campeonato Carioca. No dia 18 viajou para os Estados Unidos e agora está de volta ao Rio de Janeiro. Vitória do nosso Mengão queridão. Um ponto que eu queria destacar muito mesmo em relação ao jogo de ontem é que eu vi o Flamengo, eu vou ser sincero, gente, eu vou ser sincero, o Flamengo está fazendo uma bela pré-temporada, mas eu vi o Flamengo ontem no segundo tempo cair um pouco de rendimento. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas isso não pode acontecer, porque justamente esse fator de o Flamengo poder jogar o primeiro tempo em alto nível e o segundo tempo cair de rendimento é o que deu aí realmente, né? A gente pode aí, né, não ter grande sucesso. O Flamengo tem que manter o seu ritmo do início ao fim. Não tem que fazer ali, né, um placar, jogar bem o primeiro tempo e depois né, cair de rendimento e deixar o adversário jogar. Essa é a minha opinião. Lembrando que a maioria dos gols do Flamengo nessa temporada 2024, nesse início de temporada, foram quase todos marcados aí apenas no primeiro tempo. Então vamos seguir forte aí. Flamengo de volta ao Rio de Janeiro, já desembarcou na manhã, logo cedinho dessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. É hora de colocar as cartas na mesa, essa diretoria do Flamengo, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Reunião que deve acontecer na próxima segunda-feira, já está marcada essa reunião, né? Eu falo assim, deve acontecer porque pode acontecer algum imprevisto e remarcar para outro dia, mas nesse exato momento está marcado para a próxima segunda-feira para definir os próximos passos no mercado da bola em relação em busca de novos reforços. E se falando sobre negociações, mercado da bola, o Flamengo fechou mais um negócio, mais uma saída, está confirmada
do mais querido Brasil. O Flamengo aí dando praticamente jogador de graça, mas não quer negociar com o Corinthians, que é o caso do zagueiro Pablo. O Venei Casagrande ele trouxe a informação importante que diz o seguinte: o Botafogo acertou a contratação do zagueiro Pablo junto ao Flamengo por empréstimo. Documentos, inclusive, já foram trocados entre os clubes. Empréstimo de graça e sem opção de compra. Corinthians sondou, mas não avançou. O Santos quis, com direito à ligação do técnico Fábio Carrilli, mas a situação não avançou. O alvinegro carioca, na visão do atleta e seus representantes, foi a melhor opção. Então você vê aí que, diferente de Mateuzinho, o Pablo já de primeira aceitou e viu que de fato a opção de ir para o Botafogo é melhor do que a de ir para o Corinthians. Inclusive o Corinthians aí está numa situação, né, complicada. Deixa eu trazer aqui para vocês um detalhe aqui sobre a situação do Corinthians, porque nesse exato momento a informação que temos é que o Corinthians teve aí um bloqueio, segundo o portal GE. Olha só, trouxe aqui, ó, Justiça determina bloqueio de 38.800.000 do Corinthians por dívida com ex-patrocinadora. Mano, a situação do Corinthians hoje é complicada. E eu vou falar para vocês, o Flamengo está fechando o ciclo com o Corinthians. O Flamengo não está realmente nesse exato momento, né, em ampla, pode dizer assim, harmonia com o Corinthians mais. Porque em relação a todo esse imbróglio com o Mateuzinho, tudo e muito mais, o Flamengo ficou bastante irritado. E não realmente quer negociar jogadores com o Corinthians. Essa é a verdade. Tá aí o Pablo, né, deixando o Flamengo, reforçando o Botafogo. O Pablo, vale lembrar que Pablo tem contrato com o Flamengo, se não me sai da memória. Deixa eu ver aqui para vocês. Até o final de 2025, deixa eu confirmar aqui, né, para a gente passar uma informação correta aqui para vocês. O Pablo tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, isso mesmo, né? É isso mesmo, tá confirmado aqui, ó. 31/12/2025. Vai por empréstimo até o final agora de 2024. Depois que acabar o empréstimo com o Botafogo, aí vamos ver o que deve acontecer. Se o Botafogo vai querer comprar o Pablo. Lembrando que o Flamengo não colocou opção de compra, segundo o Venei Casagrande. O Flamengo não colocou opção de compra. O jogador vai de graça, o Botafogo vai apenas arcar com os salários, obrigações que há dentro de um contrato entre o jogador e o clube. Em relação ao Flamengo, o Flamengo não vai arcar nada com a saída do Pablo por empréstimo. Então tá aí, o Pablo escolheu o Botafogo e vai defender as cores do alvinegro carioca. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa saída de Pablo para o Botafogo? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Outro negócio fechado que aconteceu, já foi confirmado, inclusive anunciado em novo clube, que é a situação envolvendo o zagueiro Otávio, que estava no Famalicão de Portugal. O jogador que é cria das categorias de base do nosso Flamengo vai defender as cores do Porto, também de Portugal. O Porto contratou o zagueiro Otávio por 12 milhões de euros junto ao Famalicão. O Flamengo, que era dono de 30% do defensor, vai receber 3,5 milhões de euros, algo em torno de 19 milhões de reais, pela operação total que foi aí, né, acordado entre Porto e Famalicão. O Flamengo levando aí essa bacatela. O Flamengo emprestando o Pablo de graça para o Botafogo, mas com uma venda, um negócio que foi fechado lá na Europa, lá em Portugal, o Flamengo aí faturando aí, né, 19 milhões de reais indo para os cofres do mais querido Brasil. E esse valor é um valor que será muito importante para o Flamengo, esse dinheiro que vai entrar nos cofres do mais querido Brasil, porque esses milhões de euros aí, que vão cair nos cofres do Flamengo pela venda de Otávio ao Porto, é dinheiro que vai realmente ajudar ao Flamengo e em busca no mercado, em busca de novos reforços. Lembra que eu falei para vocês sobre a situação da reunião que vai acontecer agora na próxima segunda-feira, que pode acontecer, está marcada,
mas pode haver qualquer coisa e não ser realmente acontecer na próxima segunda-feira, ser remarcada para outro dia. Tem a situação do Marcos Braz que está desgastante pra caramba nesse exato momento envolvendo. Isso afeta muito, gente. Isso afeta o andamento das coisas dentro do Flamengo. De fato, afeta. Situação do Marcos Braz, que eu não vou entrar em detalhes agora para vocês, mas que afeta. Tem a situação aí, né? E na próxima segunda-feira tem uma reunião marcada, como eu venho falando. Vai acontecer essa reunião, pode acontecer, pode não acontecer, devido a esses embrólios que estão acontecendo em volta do nosso Flamengo. Mas a verdade é essa, o Flamengo vai se reunir, vai poder aí, né, realmente ver como pode agir no mercado da bola a partir de agora. Lembrando que a janela de transferência se fecha só no próximo mês de março. Com isso, o Flamengo ainda tem um mês para poder correr atrás de novos reforços. Esperamos que o Flamengo consiga fechar de fato a contratação urgente do zagueiro Léo Ortiz, porque agora com a saída do Pablo, o Flamengo vai precisar realmente de não só de um, mas sim de dois zagueiros, porque saiu o Rodrigo Caio, saiu o Pablo, tem um Davi Luiz que eu acredito que o Davi Luiz também tá só aí, só cumprindo tabela, tá, gente? Só cumprindo tabela, até que jogou ontem. Não é, mas não é jogador pra gente poder, né, segurar para as competições de alto nível que tem agora em 2024, Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. A gente precisa de dois zagueiros. A gente precisa de dois zagueiros agora com a saída do Pablo, Léo Ortiz, e como eu venho falando aqui, muita gente falando que não existe possibilidade mais de o Flamengo contratar o Domingos Duarte. Existe sim, porque até o momento a decisão está nas mãos do jogador. O jogador tem uma proposta do Flamengo já acordada, pode dizer assim, stand-by. Então, com essa saída do Pablo, tudo pode acontecer uma reviravolta e o Flamengo voltar realmente buscar o Domingos Duarte, português do Getafe da Espanha. Independentemente que tenha sido jogador negociado lá ou não, depende do jogador aceitar ou não vir para o mais querido do Brasil. Na verdade, até o momento o Flamengo começou a sua reformulação. Fala assim, começou porque ainda tem a situação do Mateuzinho, né, que está aí para ser fechado. Vamos ver como o Flamengo deve agir nos próximos passos, fechando esse ciclo com o Corinthians. Se realmente o Flamengo vai fechar o Mateuzinho, vai deixar o Mateuzinho para o Corinthians. E a situação do Thiago Maia, que o Flamengo voltou a conversar com o Internacional. Se realmente, né, se concretizando agora essas duas saídas, que eu acredito que isso vai acontecer, né, vamos lá. Santos, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Pablo, Mateuzinho e Thiago Maia. São as saídas do Flamengo para 2024, fechando com Mateuzinho e Thiago Maia, 7 atletas deixando o Flamengo. Nesse exato momento, o Flamengo apenas só, né, acertou para valer as contratações de Dela Cruz e Matias Vinha. Léo Ortiz, muito bem encaminhado. A gente vai aguardar aí o que deve acontecer, os próximos passos, e é claro, eu vou deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, sendo a diretoria do Flamengo, o que você faria no caso Mateuzinho? Se ele quer ir pro Corinthians, mano, faz igual o Pablo, vai de graça. Assina com o Corinthians, mete o pé. O que não pode é o Flamengo tá segurando o cara não quer jogar, o técnico já deu o aval. Então, vamos ver o que deve acontecer. Vamos ver o que deve acontecer e daqui para frente a gente, é claro, vai estar focado nessa volta do Flamengo ao Rio de Janeiro para poder sentar, colocar as cartas na mesa e definir os próximos passos do nosso Mengão queridão, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.